Hoje, 19 de junho, é o Dia do Cinema Nacional. E aí nós escolhemos um filme que fala justamente de um contador de histórias. É a vida do contador de histórias Roberto Carlos Ramos. O diretor do filme é o Luiz Vilaça. E o filme relata a vida do Roberto Carlos desde que ele foi morar na FEBEM. Ele foi considerado, gente, irrecuperável. Tive a oportunidade de conhecer o Roberto Carlos em uma das suas palestras, que se chama A Pedagogia do Amor, que conta toda a sua saga. Como que a mãe ficou tão feliz em colocá-lo na FEBEM, porque naquela época em que a FEBEM foi criada, as famílias queriam colocar os filhos, porque de lá existia a promessa de que iria sair doutores, né? De que iria sair engenheiros. As pessoas que ficassem ali na FEBEM iriam estudar, ter ótimas oportunidades. E a mãe de Roberto Carlos ficou muito feliz, já que ela tinha 10 filhos. E ele chegou na FEBEM com 6 aninhos de idade. E quando ele fez 13 anos, ele já havia fugido 132 vezes da FEBEM. Fugas que o filme conta e mostra, fugas fenomenais. Na FEBEM ele tem histórias assim, só assistindo ao filme, só lendo o seu livro, A Pedagogia do Amor, só escutando Roberto Carlos Ramos falar da sua vida. E de como um dia, com 13 anos, ele foi considerado irrecuperável, de como ele conseguiu passar de um irrecuperável para um homem de sucesso que ele é hoje. Foi a obra de alguém que acreditou nele, que olhou para ele e falou assim: não, uma criança não pode ser considerada irrecuperável. Ele só tem 13 anos, eu vou tentar. E adotou, abraçou. E só para deixar vocês com uma vontade de assistir, vou contar um fato que ocorreu com o Roberto Carlos. Ele foi, pelo fato de fugir, de ser muito agitado, de ser uma criança muito criativa, que ele, desde muito novo, era muito criativo. Ele não sabia ler, mas ele pegava os jornais e fazia de conta que estava lendo para seus colegas. Ele descobriu que as crianças gostavam de histórias de violência, histórias que via na rua. Aí ele pegava o jornal, via uma imagem assim de alguém morto ou de alguma coisa, e aí ele começava a inventar as coisas. Foi aí que ele começou a dar os primeiros passos para ser um grande contador de história. Ele imitava: esse aqui é João. João foi atropelado por um trem. O trem passou em cima dele 30 vezes. E aí, João ainda tinha vida quando chegou o socorro. E no último suspiro, João disse... Aí os meninos: o que foi que ele disse? João disse: eu não quero morrer. E aí, gente, todo mundo procurava Roberto Carlos para que Roberto Carlos lesse para eles o jornal. E ele não sabia ler nada. Ele só foi alfabetizado com 14 anos de idade. E um detalhe, foi alfabetizado primeiro em francês, que sua mãe adotiva era uma pedagoga, a Marguerite, francesa. E aí, gente, essa história vocês têm que ir lá para ver no filme, viu? Porque ele foi diagnosticado com um monte de coisa, transtornos 1000. Será que ele tinha? Provavelmente sim, pelas dificuldades. Mas o dia que ele ouviu das psicólogas que ele tinha dislexia, dislalia, descalculia,
Ele falou, nossa, eu tenho tudo isso? Quando ele saiu do consultório, gente, ele já saiu mancando. Quando perguntavam, o que você tem, Roberto Carlos? Ah, é porque eu tô com dislalia, minha dislalia tá doendo muito. As pessoas davam bala a ele, deixavam ele passar na frente para comer. Aí ele descobriu, quanto mais ele fosse doente e reclamasse da vida, mais ele tinha as coisas. E por aí foi essa vida desse rapaz considerado irrecuperável, que hoje ele recupera vidas. Ele adotou 13 crianças da FEBEM. Se tornou pai dessas crianças. Bora lá? Ah, e eu tive a honra de contar histórias para ele. Ele estava na plateia e eu contei história. E depois ele veio me abraçar e dizer, muito bem, gostei muito da sua história.